de Deus nos diz que no mundo, à vez de ter aflições, coragem, eu venci. No mundo, à vez de ter aflições, Jesus diz: coragem, eu venci o mundo. O Senhor nos deixa a palavra de hoje, que eu venho partilhar com vocês, justamente isso. Quem aqui tem alguma perseguição, alguma aflição, alguma tribulação na vida? Levanta a mão. Ou quem já teve? Nós costumamos dizer glória a Deus, mas glória a Deus se Deus realmente participou da minha vitória, se Deus realmente estava comigo na minha vitória. Quantas vezes nós estamos insistindo em viver nossas aflições sozinhos, em viver nossas tribulações sozinhos? O cristão católico hoje está querendo viver a sua aflição na marra. E a palavra que eu venho trazer para vocês hoje justamente é essa: fidelidade. A fidelidade de Deus nas nossas perseguições. E hoje nós vemos essa frase em todos os lugares: Deus é fiel. Deus é fiel. Em todos os lugares que nós vamos, nós encontramos essa frase. Ontem eu fui comprar pão e tinha no fundo da padaria, assim, no vidro escrito: Deus é fiel. Passei em frente aqui na avenida, olhei para o lado rápido, precisava lavar meu carro, e lá estava no muro: Deus é fiel. Mas o que seria então esse fiel de Deus? O que seria fidelidade? Muitas vezes a gente proclama as coisas e vamos falando as coisas, as palavras, sem mesmo saber o sentido do que elas representam para a gente. O que é fidelidade? Primeiramente, o que é fidelidade? Depois, qual é a fidelidade de Deus? A palavra fidelidade vem nos dizer que é cumprir com exatidão tudo aquilo que a pessoa se faz em relação às suas obrigações, em obrigação também às suas promessas. É ter exatidão naquilo que a pessoa se propõe a fazer, na sua obrigação ou nas suas promessas. Aí nós podemos dizer, então, Deus é exato porque cumpre suas promessas. Deus é exato porque cumpre com a sua palavra e com as suas obrigações. E na verdade a gente fica até imaginando: Deus não tem obrigação nenhuma diante dos nossos problemas. Mas a gente proclama que Deus é fiel porque nós acreditamos que Ele estava vivendo tudo aquilo conosco, as nossas aflições e tudo mais. E na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, tem uma passagem, eu vou tentar resumir para a gente nem pegar, para a gente ganhar tempo, para a gente fazer uma dinâmica de oração. A palavra nos diz que os apóstolos foram perseguidos e foram parados na cadeia pelo Sinédrio. Pegaram os apóstolos que estavam ali proclamando, anunciando em nome de Jesus, fazendo com que as pessoas fossem curadas em nome de Jesus, e foram presos porque estavam sofrendo uma grande perseguição. E esses apóstolos então puderam sair dessa perseguição e dizer que Deus é fiel. Anunciaram Jesus com todo o compromisso de cristão, com todo o compromisso de quem acreditava na vitória do Senhor. E por fim o Senhor lhe enviou anjos. E o interessante, depois quem quiser ver, a palavra está em Atos 5, no versículo 17 até o 25. Diz que pediram para que buscassem os apóstolos presos, e foram lá buscar os apóstolos presos. E chegando então lá na cadeia, na cela, os guardas estavam de prontidão guardando, só que não tinha mais ninguém lá dentro. Deus é fiel porque libertou os apóstolos naquele momento, porque sabia que eles precisavam cumprir também a sua missão de anunciar Jesus Cristo. E eles puderam sair dali e anunciar mais ainda: eu creio em Jesus Cristo porque Jesus Cristo é fiel na minha vida. Eles sentiram a fidelidade de Deus próximos na carne, na sua libertação, porque estavam de forma íntima ligados com Deus. E enquanto eu preparava essa palavra para a gente partilhar hoje, eu fiquei pensando muito nisso. Quantas vezes nós reclamamos e resmungamos e brigamos com tudo e com todos, achando que Deus é fiel apenas na escrita,
ou muitos nem sabem que Deus é fiel, porque não conseguem ter a intimidade com o Senhor, porque não conseguem ser fiel ao Senhor. O Senhor nos dá total liberdade, irmãos. Aquele que proclama e busca viver as suas tribulações com o Senhor, terá do Senhor a sua fidelidade. E o interessante é que, ao ver a palavra e ao ver a nossa vida, nós vamos entender que a vitória de Deus, a fidelidade de Deus, nem sempre representa aquilo que nós queremos, mas Deus continua sendo fiel. O exemplo disso que eu estou falando é em Estevão. Como foi o fim de Estevão? Alguém sabe me dizer? O que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado. Aí alguns podem ler a palavra de Deus e falar, mas Estevão era um grande servo de Deus, Estevão era um grande anunciador da palavra de Deus, um diácono, homem de Deus. E onde está a fidelidade de Deus então com ele? De que forma Deus foi fiel a ele? Lá onde fala, na parte de Apóstolos, Atos dos Apóstolos, onde diz do apedrejamento de Estevão, diz que antes de ser apedrejado, o diácono Estevão viu a glória de Deus, viu os céus se abrir, viu Deus Pai, Jesus à sua direita. A gente talvez não vai entender, quer mais do que isso, de que você vê com os seus olhos a glória de Deus. Enquanto estivermos ligados à terra, às coisas da terra, não veremos a glória de Deus, ela nem vai interessar para nós. Para o diácono que vivia na intimidade com o Senhor, que vivia pedindo e querendo ver a glória de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu o próprio Jesus no céu. Irmãos e irmãs, a fidelidade de Deus na vida desse homem, Jesus se apresentou a ele. Talvez, como eu disse, nós não queremos saber da glória de Deus, queremos outras coisas. Nas nossas tribulações, nós queremos traçar a nossa meta. Nós queremos aquilo que a gente está pensando que é o melhor para nós, mas a fidelidade de Deus vai ao encontro daquilo que é melhor para Ele e para nós também. Deus nos quer santos e santas, e é nisso que Ele usa a sua fidelidade. É nesse sentido que Ele é fiel para conosco. Por isso que às vezes nas tribulações, quantas vezes a gente vê aí uma enfermidade e a pessoa morre e fala, poxa vida, eu pensei que Deus ia ser fiel com ela agora. Ela que rezava tanto, ela que pedia tanto. Ou mesmo a gente que intercede por alguém, Senhor, mas eu pedi tanto por aquela pessoa. Senhor, eu pedi tanto para que não acontecesse. E aconteceu. Meu irmão, minha irmã, Deus foi fiel. Quanto nós choramos aqui com a morte do nosso irmão do sábio. E hoje a gente fica lendo a palavra, como eu falei aqui de Estevão, ele está vendo a glória de Deus. Ele está na proximidade com Jesus, com tudo aquilo que ele queria, com tudo aquilo que ele imaginava que seria o seu fim, entre aspas, o seu começo. Quando nós perdemos aí o Brasil inteiro, o mundo inteiro perdeu o Padre Léo, por exemplo, de câncer, e quantos não rezavam por ele? E Deus foi fiel àquele homem que se converteu, que deixou os seus vícios e passou a anunciar o nome dele com todo fervor. Quer tamanha fidelidade de Deus com isso? Que ele sofreu, mas viu a glória. Na nossa vida hoje nós temos que pensar muito nisso. Pegando a própria palavra de Deus, Jesus, sabendo que nós éramos tão fracos e pecadores como nós somos, Ele pensou e cumpriu mais uma vez. Ele foi fiel ao derramar sobre toda a igreja, sobre nós, o seu Espírito. Portanto, por mais que você não imagine, não veja a glória de Deus na tua vida, sempre tenha na sua mente, no seu coração, que Deus é fiel por derramar em você o seu Espírito Santo. Jesus falou e cumpriu. Eu quero agora inverter a situação. Quantas vezes você falou que era fiel a Deus e não foi? Quantas vezes nós falamos, não, Senhor, eu vou rezar mais um pouquinho, eu vou chegar em casa hoje e vou rezar, e não rezou? Quantas vezes nós falamos que nós íamos fazer algumas orações, algumas novenas, íamos participar de uma forma mais firme na caminhada na igreja e não fizemos?
E a gente acha que Deus não é fiel conosco. Nós é que somos infiéis à fidelidade de Deus. E olha que nós sofremos grandes perseguições e tribulações. Eu citei aqui um exemplo dos apóstolos. Hoje, para nós católicos cristãos, família, as perseguições são muitas nas nossas vidas. Eu nem vou citar aqui as perseguições que a gente sofre no emprego, que em todas as pregações o pessoal comenta, a gente fala. Mas na sua vida pessoal, nas suas tribulações, nas suas perseguições, ou você acha que você não está sendo perseguido pela sua oração que você faz, pelo seu sim que está dando a Deus, está aqui hoje no grupo de oração, com chuva, veio bastante gente aqui no grupo de oração hoje, eu dou glórias a Deus por isso. Por causa disso você vai ser perseguido. Pela tua presença aqui hoje, alguma coisa vai tocar no teu coração, vai querer te perseguir, para que você não creia na fidelidade de Deus. Mas Deus continua sendo fiel com você. Hoje, nas nossas tribulações que a gente vê dia a dia, no dia a dia, naquela discussão boba que a gente tem em casa, naquela correção exagerada que a gente faz com os nossos filhos, naquela situação ali de comunidade como nós vivemos, tudo isso é perseguição que estamos sofrendo, é tribulação, é tentação. Para finalizar, eu gostaria que a gente pegasse muito isso. Meu irmão, minha irmã, hoje as tentações do mundo são muito grandes. Eu partilhava com uma irmã de comunidade essa semana, que me dizia que deixou de ganhar R$600 a mais do seu salário por optar em servir mais a comunidade. Eu falei, glória a Deus, irmã. E meses depois veio a glória de Deus, ela passou a ganhar esses mesmos R$600 no horário que ela tinha feito a opção para servir a Deus. Aí eu posso dizer que Deus é fiel. Fraco é aquele que cai na tentação de ganhar às vezes um pouquinho mais e não ter tempo para Deus. Amém? Amém? Quantas vezes a gente por quase R$50 a gente deixa de servir ao Senhor? Por causa de alguma coisinha a mais na nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa carne, nós desistimos de Deus facilmente. Quantas vezes na nossa vida pessoal, por causa de uma bendita promoção, a gente não deixa de servir a Deus de uma forma melhor. Muitas promoções estão sendo dadas, eu vou proclamar isso com toda a autoridade, por intriga e perseguição do demônio. Tem muita gente sendo promovida, não pela glória de Deus, mas por intriga do demônio, sabendo que vai tirar a pessoa do caminho do Senhor. Tem muita promoção que está levando cristão e cristão para o inferno, porque estamos valorizando muito mais alguns reais no nosso bolso do que um tempo para Deus. Isso é ser perseguido, meu irmão, minha irmã. Isso é tentação que sofremos dia a dia, e que somente os fortes na fé vão poder proclamar que Deus é fiel. É o que eu disse agora. Nós sabemos e temos certeza disso, que Deus é fiel. O que falta é nós sermos fiéis com Deus. E o que eu estou falando aqui não é para que você deixe de receber a tua promoção, mas receba ela na unção do Espírito. Porque Deus foi fiel com você quando Ele derramou sobre a tua vida o Espírito Santo. Aquele que age conforme o Espírito Santo, age na certeza que está agindo como Deus gostaria que ele agisse. Irmãos e irmãs, nós temos que formar um batalhão de Cristo, não pessoas que estão sendo perseguidas e sendo enfraquecidas e sendo deixadas tentadas pelo demônio. A igreja tem a ganhar quando o cristão realmente acolher isso no coração. Temos que perceber que Deus está sendo fiel em tudo que Ele projetou para o ser humano. Em tudo. Nós é que não estamos com o coração aberto para receber a fidelidade de Deus. Quantas vezes na palavra, lá no Antigo Testamento, olha, eu te dou a posteridade, eu vou te dar terra, eu vou te dar isso, dar aquilo. Deus cumpriu tudo. Deus cumpriu tudo isso e continua cumprindo. Deus nos deu a salvação por intermédio de Jesus. Deus foi fiel, cumpriu que Ele teria um povo livre e salvo. E sabendo, como eu falei, que nós
teríamos muitas tribulações, Ele nos deixa o Espírito Santo, Deus mais uma vez fiel na nossa vida. Demos valor hoje, nessa noite, à fidelidade de Deus. Em nome de Jesus, feche um pouquinho os seus olhos. E eu gostaria que você pensasse agora fortemente no teu coração. O quanto Deus já foi fiel na tua vida. O quanto Deus é fiel na tua vida. O quanto Deus projetou na tua vida e cumpriu com tudo isso. Dos momentos em que Ele te encontrou chorando, e depois cumpriu a promessa de te ver sorrindo. Quantas vezes Deus te encontrou num buraco e cumpriu a promessa de te levantar e tirar desse buraco. Quantas vezes Deus te viu ali jogado, sem nenhuma esperança, sem nenhuma fé, e Ele moveu no teu coração tudo isso. Ele te mostrou caminhos, Ele te mostrou razões para que você pudesse caminhar ainda. Pense um pouquinho, meu irmão, que Deus é fiel na tua vida. Que os nossos murmúrios contra a fidelidade de Deus sejam quebrados nessa noite. Que as nossas incertezas quanto à fidelidade de Deus na nossa vida seja quebrada nessa noite. Quantas vezes Deus juntou todas as suas forças para vencer as suas fraquezas. É só você puxar um pouquinho a sua vida. É só você se lembrar um pouquinho dos momentos mais difíceis da tua vida, onde Deus cumpriu o que Ele tinha para você. Ele te deu a vitória. Naquele problema que você estava vivendo, Deus te deu a vitória. E não vai ser hoje que Deus vai ser infiel contigo. Não vai ser nisso que você está passando hoje.